A indústria da música é uma das indústrias mais competitivas que existem. As pessoas passam sim por cima uma das outras, fazem maracutaia, tem coisa por debaixo dos panos suja, enfim, e muito disso acontece por causa das gravadoras em querer conquistar cada vez mais dinheiro e não exatamente o intuito do artista de só buscar sucesso. Muitas vezes a gente condena os artistas por determinadas coisas que a gravadora faz e a equipe de publicidade da música fazem, que exatamente não é culpa do artista, não é a índole do artista, acaba respingando. Foi feito um exposed na revista Rolling Stone há algum tempo atrás sobre a manipulação dos streamings e eu acho muito importante trazer isso aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre como esse mercado é sujo, como tem um outro lado da laranja dentro da indústria fonográfica que assim assustaria muitos que acham que tudo é um conto de fadas. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Quando a era dos streamings ficou muito forte, a manipulação de números começou a se tornar meio fora de controle. No passado, dentro da indústria fonográfica, o universo das payolas não era novidade para ninguém. O pessoal pagava sim para as rádios tocarem as músicas, pagavam sim para o pessoal das rádios colocar essas músicas em números cada vez mais altos, e isso acabava assim afetando também a reputação dos artistas, mas enchendo o bolso da gravadora. Quando os streams começaram a dominar no meio da década passada, de certa forma as pessoas perceberam que não valia a pena ficar focado apenas na payola, tá? Que os streamings estavam se tornando o maior local de consumo de música daquele momento, ia se tornar, vamos dizer assim, o mais importante da nova geração de consumo de música. E como eles podiam fazer com que essas pessoas ganhassem mais, né? Como essas gravadoras poderiam ganhar mais? Inflando números de artistas para dar para eles uma espécie de vantagem perante outros. Em 2019 isso estava tão fora de controle que o Spotify e a Apple Music resolveram se juntar com algumas gravadoras para desenvolver uma lei de conduta para tentar barrar e frear esse tipo de comportamento de inflação de números. Só que o que aconteceu, gente? Não muito tempo depois que esse código de conduta foi sancionado para segurar essa questão toda, uma empresa chamada Blueprint Group foi meio que exposta sendo uma das principais pilares do esquema de inflação de streamings. Essa empresa, ela é uma empresa muito renomada e ela trabalha com diversos ganhadores de Grammy, diversos artistas novos e é um dos principais pilares de promoção de música dentro dos Estados Unidos. E uma das pessoas assim que teve os seus números expostos, no caso, sendo uma das pessoas que mais sofreram a inflação naquele ano de 2019, quando a lei foi sancionada, foi o rapper Jeezy, que inclusive tem música com a Halsey, tem música com a Britney, enfim, ele era um dos rappers, ele é um dos rappers em mais ascensão atualmente no mercado. Um dos vendedores da Blueprint, durante uma conversa ali com algumas pessoas interessadas na inflação de números, falou exatamente de como funciona um pouco desse mundo. Claro, ele não deu a receita do molho secreto, no caso, qual é o procedimento. Ele simplesmente disse que ele conseguia fazer uma coisa acontecer do dia para a noite. Nessa conversa que aconteceu, eles afirmam que podem fazer com que mais de 200 milhões de streamings por mês sejam espalhados por catálogos musicais. E essa promessa de fabricar esses streamings através de ouvintes fantasma é muito tentadora porque permite com que essas pessoas se destaquem e ganhem uma boa quantidade de dinheiro referente àqueles números. E detalhe, isso é muito vantajoso pelo valor mais ou menos em média que eles
pagam para poder fazer esse tipo de serviço, que naquela época era de $50 mil. Uma das pessoas que é dita como um dos cabeças de toda essa situação se chama Mac. Ele é um executivo e é um grande publicitário dentro dos Estados Unidos. Eles não divulgaram o nome dele completo, mas colocaram ele chamando Mac. Conta que o Spotify puniu ele por suas atividades de aumento de fluxo algum tempo antes da sancionação da lei. Mas ele afirma que isso não faz diferença nenhuma, que o povo continuou procurando ele e ele continuou inflando números de diversas pessoas mesmo com a lei da conduta sancionada. Ele diz que por ter descoberto como manipular os números e fazer o negócio chegar a um valor astronômico, ele consegue fazer com que pessoas desconhecidas em pouco tempo consiga ser um dos destaques mais importantes dentro das plataformas. Então acabou enchendo os olhos não somente de grandes gravadoras, mas também de diversos artistas independentes buscando uma possibilidade de maior promoção dentro da era digital. Um dos atos mais comuns que esse rapaz faz é usar a questão das playlists para poder colocar determinadas músicas. Vocês já perceberam que às vezes determinadas músicas chegam em playlists do dia pra noite sem assim muita explicação óbvia? Isso é um exercício dessa manipulação de números, de fazer com que a música vá crescendo ao ponto que ela possa ser colocada dentro dessa playlist. Como determinadas pessoas também detêm certas playlists dentro do Spotify, essas pessoas acabam tendo a possibilidade de ser aquela pessoa que vende para ser colocada ali. Porque o Spotify ele tem as suas playlists padrões, mas também ele tem aquelas playlists que são feitas por outras pessoas que têm grande número de seguidores. Então é interessante investir para ser colocado ali, onde as pessoas estão ouvindo no repeat diversas músicas misturadas e não exatamente indo atrás de um álbum. Em janeiro de 2020, o Spotify retirou dezenas de milhares de lançamentos da sua plataforma, alegando que eles acumularam esse fluxo artificial. Uma das únicas gravadoras que tomou a posição durante essa era de exclusão que o Spotify estava fazendo foi a Sony Music, proibindo esse tipo de ação dentro da empresa. Só que meio que a gravadora não consegue ter total controle daquilo, gente. Por quê? Por causa que muitas vezes o valor da promoção que é dado às agências de publicidade não tem muito o seu destino tão bem explicado para as gravadoras. Eles simplesmente passam o valor para frente e os números vêm. A gravadora estava buscando números, eles acreditam na forma verdadeira que aquilo ali foi colocado para os artistas. E assim, gente, essa matéria ela é bem grande, ela é uma matéria que ela assim diz muito sobre como a gente fica iludido com essa coisa de sucesso, essa coisa dos charts, né? A gente percebe que sempre aqui no canal a gente tá falando de charts, a gente tá usando isso como um adereço para poder colocar, vamos dizer assim, relevância no trabalho do artista. Porém, muitas vezes alguns artistas acabam passando por essas manipulações e essas manipulações, assim, elas nem são vistas como algo podre, né, pelas pessoas. Os números simplesmente chegam e as pessoas simplesmente enaltecem e falam, uau, isso é sucesso. Bom, gente, isso daí fica agora sobre o desejo de vocês de entender mais a fundo ou não. Eu vou deixar a matéria completa aqui embaixo para vocês poderem ler lá na revista Rolling Stone. Ela tá em inglês, mas a tradução é bem fácil, é só vocês entrarem lá no Google e traduzir a matéria. Vocês não vão ter muito trabalho. É bem interessante de vocês lerem, porque vocês vão aprender muito mais sobre como funciona um outro lado do mercado que vocês muitas vezes nem imaginam que existe, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.